Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Você já está inscrito no nosso canal? Se ainda não estiver, se inscreva, vai ser um prazer ter você aqui conosco. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre carta viva. Quando eu era jovem, eu recebia muitas cartas de amigos, de familiares pelo correio, e eu corria lá, né, quando o correio tocava, e queria abrir logo, ler, saber as notícias daquelas pessoas, né, tão queridas. E hoje a gente tem outras formas de comunicação, formas mais rápidas que a gente se comunica, mas mesmo assim é muito gostoso ter notícia das pessoas, não é verdade? Agora eu queria ler um texto para vocês que fala sobre isso, sobre Paulo. Ele escreve para a igreja de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Ele continua no capítulo 3, de 1 a 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Esse texto é muito forte, é muito intenso. Paulo diz assim: você precisa se identificar a si mesmo. Quando a gente escreve hoje uma mensagem para o WhatsApp, né? É a primeira vez que a gente escreve para a pessoa, a gente diz, eu sou fulano, tá, uma referência. Mas Paulo diz, você precisa se recomendar a você mesmo, tá, essa referência. Mesma coisa ele continua dizendo, vocês precisam de carta de recomendação de outras pessoas. Quando muitas vezes há um concurso ou um financiamento, a necessidade de cartas de recomendação. E as pessoas então escrevem dizendo a respeito da sua lisura, a respeito da sua honestidade, das suas experiências, né? Então, essas cartas, elas recomendavam, mas Paulo diz aqui, vocês precisam de cartas, vocês não precisam de cartas, porque você já é uma carta viva, escrita pelo Espírito Santo de Deus, o Deus vivo que habita em você. É muito forte, né? É muito tremendo, é uma carta que ele diz, não é escrita com tinta, não é escrita aqui em tábuas, né? De coração, não é escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração. É muito forte, muito tremendo, né? Eu estava lendo isso e me lembrei do David Livingstone. Ele era um escocês, viveu por volta de 1800 e pouco, e ele foi missionário na África. E ele andava por aquelas estradas pregando a palavra de Deus, o amor de Deus, ajudando as pessoas, levando medicamentos para as pessoas, ajudando no que ele podia. E conta-se que ele faleceu ajoelhado no pé da sua cama, falando com Deus. Que coisa tremenda, né? Mas, anos depois de sua morte, alguns missionários foram para a África e começaram a falar sobre Jesus, sobre o amor de Jesus. E as pessoas ouviam e um olhava para outra e falava, Jesus já esteve aqui. Ele já esteve aqui, ele já viveu aqui entre nós. Daí eles vieram a descobrir que elas estavam se referindo a David Livingstone. Como que a vida dele foi de tal forma parecida com Deus, que ele era como se fosse um representante, uma carta de Jesus, carta viva de Jesus. Isso aí faz a gente ficar preocupado, né? Quando as pessoas leem a mim, né? Ou leem a você, o nosso caráter, o que elas enxergam? Tem aquele sabor de quero mais, de conforto, de esperança, de alegria. Ou é uma carta manchada, rasurada, suja, que
teria sido melhor não ter lido uma carta que traz desânimo, tristeza, né? Uma carta fútil, sem conteúdo interessante. E eu estava lembrando do texto lá de Jesus, quando ele fala para os seus discípulos, em João 13, versículo 35. Ele diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. E antes ele diz assim: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então, Jesus está falando, vocês devem ser meus representantes, eu devo ser o referencial de amor da vida de vocês. E vocês devem passar isso para as outras pessoas, um testemunho de amor. Daí você começa a pensar, né? Em termos de caráter, em termos de amor, amar quem não é amável, amar quem te explora, quem pisa no seu pé, né? Como é difícil. Daí você pode pensar, não é nem difícil, eu acho impossível. Eu fiquei pensando, eu falei, impossível, como é difícil, né? Diante de portas fechadas, a gente tem aquela certeza que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, né? E mesmo diante de injustiça, agir com doçura, com fé, com paz, com quietude no coração. Muito difícil, né? Ser carta viva de Jesus, representante do seu reino. Coisa tremenda. Mas nós não estamos sós. Deus nos concede o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá a possibilidade de desenvolver dentro de nós o fruto do Espírito Santo. Alegria, paz, amor, paciência, benignidade, né, bons pensamentos, bondade, boas atitudes, fidelidade, né, confiabilidade, né, mansidão, domínio próprio. Que coisa tremenda! A gente tem as 9 características do fruto do Espírito que a gente precisa desenvolver, que o Espírito Santo disponibiliza para nós, mas nós temos que desenvolver. Deus também nos dá os dons, e tanto os dons como o fruto do Espírito Santo não é para o nosso prazer pessoal, para o nosso deleite, para o nosso bem-estar, para a gente exibir e falar, olha só, né? Não é como orgulho, né? É para glorificar a Deus, para ser instrumento de Deus na edificação do seu reino, ser bênção na vida das pessoas. É aquela possibilidade, aquela habilidade que Deus nos dá de levar Jesus, fazer as pessoas conhecerem o amor de Deus, compartilhar experiências que nós temos, consolar como nós temos sido consolados, levar esperança para as pessoas. Mas para isso eu preciso desenvolver o fruto do Espírito Santo, os dons que Deus nos dá. Eu não posso enterrar esses presentes que Deus tem nos dado gratuitamente. O dom é um presente de Deus, é gratuito. Não importa, né, a quantidade de dons, a quantidade de talentos que Deus nos dá, ou a relevância deles aos olhos do mundo, porque o mundo, ele olha os dons, ele olha os talentos e ele classifica, esse é uau, esse é 10, esse aqui umzinho para ele, dá uma nota baixa, né? Não importa, né, o tipo de dom, o tipo de talento, a nota que o mundo atribui, mas sim o que nós fazemos dele, a obediência, a submissão a Deus, né? Como nós administramos essas bênçãos que Deus tem nos dado. E a gente às vezes enterramos, a gente acha de só menos importância e a gente não considera. Que dom, que talento que Deus tem dado para você. Não enterra não. Pode ser uma coisa bem simples, mas é aquilo que Deus te deu, tudo que Deus nos deu é o bastante, é o suficiente, é o que eu preciso para cumprir a missão dele. Nós precisamos ter cuidado para não enterrarmos, ou quando a gente faz coisas assim atrapalhadas, né? Sermos cópias deturpadas, cópias corrompidas daquela carta que Deus projetou para nós
que Deus fez no nosso coração, mas a gente, às vezes, pelo ranço, pelo mau humor, pela preguiça, né? A gente, às vezes, faz as coisas atrapalhadas, não cumpre o projeto de Deus. Sabe quando isso acontece com a gente? Quando a gente se torna uma cópia, não uma cópia viva, mas uma cópia morta de Jesus Cristo. Quando nós enterramos nossos talentos para agradar o outro, porque a gente acha que aquele talento não está agradando e a gente quer agradar. A gente é uma cópia corrompida quando a gente fica querendo fazer aquilo que os outros esperam de nós. A gente está nessa forma adulterando a identidade projetada por Deus para a minha vida, mudando a história que Ele projetou para mim. Porque eu estou querendo agradar o outro, então eu não faço aquilo que Deus projetou, mas o que o outro quer, o que o outro espera. Às vezes, por inveja, a gente fica com ranço, porque a gente acha que o outro ele tem coisas que são melhores. As habilidades deles são melhores do que a minha, mas eu tenho que valorizar aquilo que Deus me deu. O projeto que Deus deu para cada um de nós é diferente do que deu para o outro, o projeto do outro, mas é bom igual, porque é Deus que nos deu, é maravilhoso, não é menos importante nem menos relevante. E eu gostaria que você refletisse qual foi o dom, ou quais foram os dons que Deus deu para você. Você tem cultivado? E a mesma pergunta eu faço para mim, eu tenho cultivado os dons que Deus deu para mim? Que a gente possa refletir. Eu queria que você pensasse a respeito, como que está o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de você, ele está trabalhando no teu coração, de modo que você é uma carta viva de Jesus Cristo. Eu tenho feito isso, que nós possamos pensar e orar a Deus, nos faça sensível para entender quais são os dons, os talentos que o Senhor me deu e me capacite mais e mais para desenvolvê-los. Ajuda-me, Senhor, a desenvolver o fruto do Espírito Santo no meu coração, para que seu nome seja glorificado por meio da minha vida e que eu seja uma carta viva, um representante de Jesus, de modo que te agrade, não que agrade os outros, mas que agrade o teu Santo Espírito que em mim habita. Que a gente possa realmente, como Paulo falou para Corinto, que a gente possa ser uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com Espírito do Deus vivo, não em tábuas de carne, mas em tábuas do nosso coração. Que você e eu possamos refletir, sermos tratados, lapidados por Deus, curados, para que comecemos uma nova história, uma história de cumprimento do propósito que Ele tem para nós. E por isso Ele nos deu dons, talentos, nos deu o Espírito Santo que desenvolve dentro de nós, não só esses dons, mas também o seu fruto, que faz com que a gente seja diferente, seja uma carta viva de Jesus. Amém? Que isso se cumpra na minha vida e na sua, em nome de Jesus. E se você tiver algum comentário, faça esse comentário, ou se você quiser uma oração, coloque seu nome, a sua cidade, eu estarei orando por você durante essa semana.